Hoje nós vamos falar dos 3 níveis de profundidade em Deus e como você pode chegar lá no fundo. Então vamos sair do raso e chegar lá no fundo, onde muitos e muitos vivem e não chegam lá. O primeiro nível, para você pelo menos sair da praia. Gente, tem gente que passa a vida inteira na praia e não começa a mergulhar mais fundo. Mas para que você entre de cabeça e comece a mergulhar, e é justamente a parte mais difícil, obediência. É como entrar na água mesmo, a parte gelada, aquele banho de água gelada, é a obediência a Deus. Todos somos pecadores, enquanto tivermos vida, nós vamos estar caindo em pecados, mas tem 2 tipos de pecado, né, gente? Eu costumo dividir em pecado de estimação e pecado surpresa. Pecado de estimação é aquele que vem associado com intenção. Ou seja, você sabe que é pecado, você continua caindo naquilo, você tem tempo de, voltar atrás, sabe? Você pensou e decidiu que vai cair naquele pecado de novo. E tem um pecado surpresa, vou dar um exemplo. Você tá andando, pisa num prego e solta um palavrão daquele, você nem entendeu o que aconteceu ali, você só acabou de ver uma situação que você não teve controle. Mas até nesse segundo tem como você adquirir controle e nós vamos já chegar lá. Se você é obediente para com Deus, você já começa a acessar coisas sobrenaturais, você já começa a viver uma vida de mais intimidade com Deus. Você já está muito mais perto do que a maioria. Até porque, como eu sempre digo aqui, não tem como uma pessoa ser cheia de pecado e cheia do Espírito Santo ao mesmo tempo. Não se bate. E aí a hora que a gente tá mergulhando pro segundo nível, como que a gente faz pra chegar no segundo? Aí depende, gente, porque tem uma barreira em que só alguns passam e outros ficam. Não tem jeito. Independente de obediência ou não, independente, tem uma barreira que alguns passam e outros ficam. Essa barreira se chama arrogância. Não tem como Deus permitir que uma pessoa mergulhe mais fundo, comece a acessar coisas sobrenaturais. Seja uma pessoa cheia de unção, você vai se orgulhar daquilo, tomar aquilo pra si. Até porque é justamente assim que muitos se perdem. Então, por muitas vezes, Deus nem permite que essa barreira seja ultrapassada. Tem gente que poderia sim ser uma pessoa ali cheia de unção, mas tem arrogância ali que tá travando. Porque muitos, gente, começam a acessar realmente a glória de Deus, o sobrenatural de Deus, e começa a se orgulhar daquilo, sabe? Se encher de orgulho de, eita, sou poderoso. Então até com Bíblia, começa a ler muita Bíblia e fala assim, olha como eu tenho mais conhecimento do que os outros. E ali, ó, você pode até ter muito conhecimento, você pode até se informar muito, mas você não consegue acessar mais profundo de Deus, do Espírito Santo. Agora, se você é uma pessoa humilde, começa a receber dons de Deus e tem ideia que isso vem de Deus, nada vem de você, não é sobre você, é sobre o Senhor, você consegue descer ainda mais e acessar algo mais profundo. E se você quiser entrar no terceiro nível, que é um nível de profundidade intenso com Deus, precisa haver sacrifício. É aquilo em que mais ninguém faz, você fará. Ué, Amanda, como assim? Mas nós estamos no tempo da graça, como assim sacrifício? O que eu falo? Jejum, por exemplo. Como eu já falei aqui, existem níveis espirituais que você não vai conseguir alcançar sem ser uma pessoa de jejum. Sem antes matar sua carne cada vez mais e fortalecer o seu espírito. Tem muito cristão que não acredita nisso, até porque a própria palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas sim, gente, nós já estamos falando do mais fundo. Você quer mergulhar ainda mais fundo? E a Bíblia fala sobre isso, de como os olhos de Deus se voltam sim para aqueles que querem mais, querem dar mais, querem mostrar mais, que Deus é o primeiro lugar em suas vidas. Como, por exemplo, o caso de Caim e Abel. O sacrifício de Abel chamou a atenção do Senhor. Ana, Samuel, Abraão e Isaac. Eu me refiro àquilo que não é um pecado de fato, mas ainda assim você quer entregar para Deus aquilo que é precioso para você. Afinal, de que adianta entregar algo pro Senhor que não nos custe nada? Às vezes, por exemplo, o que você tem de mais precioso é o seu tempo. Gente, esse terceiro nível espiritual que eu falo sobre jejum, que eu falo sobre entrega, que eu falo sobre colocar Deus acima de todas as coisas, não só isso, não só da boca para fora, mas demonstrar a Ele que Ele está acima de todas as coisas. Isso eu falo para pessoas que já querem sair do rasinho, querem sair daquela conversinha de pecado de estimação. Quanto mais fundo você mergulhar, mais você se acostuma com a temperatura do fundo do oceano e menos você quer voltar para a praia. Da mesma forma que quanto mais raso você está, se você está lá na praia ainda lutando contra o pecado de estimação, mais difícil é você enxergar o que tem lá no fundo. E como eu sempre falo aqui, tudo nessa vida tem prazo de validade, tudo nessa vida é limitado, mas a glória de Deus não. A glória de Deus é infinita. Nessa sim você pode investir.